Olá, boa tarde, é com alegria e com emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense e que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense, técnico aqui da Rádio Tupãssi, está com a competência do nosso amigo Sidney Coelho. Na transmissão do programa está com a responsabilidade, com a competência do nosso técnico de TI, Cláudio Leão. Apresentação, este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje é sexta-feira, dia 30 de dezembro de 2022. Temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 32 graus. Terceiro Milênio hoje traz como tema mensagem de fim de ano. Afinal, mais um ano que se termina, o outro que se inicia. Que tipo de reflexão devemos fazer? E o que Jesus espera de cada um de nós? Bem, essas são algumas das questões que nós estaremos abordando durante o nosso programa. E quem estará abordando sobre a mensagem de Ano Novo, hoje aqui junto conosco, o nosso convidado, nosso amigo Alexandre Barum, e desde já convidamos a você, amigo ouvinte, para que acesse a nossa página no Facebook, que você estará assistindo esta entrevista ao vivo e a cores. Então basta só acessar lá no Facebook, Terceiro Milênio, que estará assistindo a essa importante entrevista, e a gente faz aquele convite aos nossos internautas que estão nos assistindo pelo Facebook, que deixe a sua like, deixe também a sua mensagem, que a sua mensagem nos traz aquela energia, aquela vibração, nos dá aquela força para quem possa continuar com a missão, continuar com a missão confiada a nós. E o programa está sendo transmitido via internet para o Rio Grande, para o Brasil, para o mundo, pelo site www.radiotupanci.com.br. Mensagem de ano novo. Esse é o tema que nós estaremos conversando a partir de agora com o nosso convidado, com o nosso amigo Alexandre Barum. Alexandre, que alegria, grande satisfação de receber novamente aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi, no programa Terceiro Milênio. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Muito obrigado, boa tarde a todos. Para mim é sempre um prazer estar aqui e espero que o programa seja esclarecedor, assim, para as pessoas que ainda têm alguma dúvida, né, que querem direcionar seu pensamento agora nessa passagem de ano. Espero que corra tudo bem. Se Deus quiser. Então, Alexandre, mais um ano se termina e o outro que se inicia. Que tipo de reflexão devemos fazer deste ano de 2022? Bom, foi mais uma experiência que a gente teve na nossa vivência, né? A nossa passagem na Terra é feita por várias experiências. O que aconteceu conosco foi exatamente o que estava planejado por Deus. Se Deus é justo e bom, o que aconteceu conosco foi exatamente o que nós precisávamos passar. E é interessante que Heráclito, um dos filósofos que viveu cerca de 500 anos antes de Cristo, ele dizia assim que tudo flui. Inclusive ele dizia assim, a gente não pode entrar no mesmo rio duas vezes, porque o rio muda e a gente muda. Então a gente vai mudando com essas experiências, né? E o que é importante, né? Se a gente perguntar assim, o ano foi bom, foi ruim? Bom, o ano foi bom, foi médio e foi ruim. Né? Então foi bom porque nós saímos de uma pandemia, porque nós conseguimos recuperar algum nível de emprego, a economia um pouco se recuperou, enfim, né? Foi médio para as pessoas que são indiferentes e foi ruim porque nós tivemos uma série de conflitos políticos, a questão da guerra, etc. e tal, né? O que tudo isso influi? Influi da seguinte maneira. Quando a gente tem um problema que nos perturba, um vizinho, um técnico, uma pessoa qualquer que está nos incomodando, uma situação que está nos incomodando, muitas vezes nós não podemos mudar essa situação. Nós não podemos mudar o que aconteceu no ano de 2022. O que nós podemos mudar? Como nós reagimos e como nós nos entendemos frente a esse problema, né? Lembrando, então, quer dizer, na realidade, toda essa experiência é um exercício de autoaprendizagem. Quer dizer, como eu consegui
me entender e como eu consegui reagir frente a tudo que aconteceu no ano de 2022. E é importante a gente lembrar que muitos problemas que nós enfrentamos são imaginários. Aliás, eu acho que foi Sêneca, né, que é um outro eminente pensador, que dizia que a grande maioria dos nossos problemas são imaginários. E nós sofremos com esses problemas imaginários. E tem uma escritora chamada Lígia, faltou o sobrenome, que ela diz assim, a dificuldade da gente resolver esses problemas justamente porque eles não são problemas reais, são problemas imaginários. Entendeu? Porque um problema real, tu vai lá, tu atua, tu resolve, tu trabalha, tu faz para resolver. Mas quando é imaginário, tu tem que mudar a tua cabeça, que é uma coisa extremamente difícil. É interessante a gente levar, por exemplo, Mark Twain, que foi um grande escritor americano, que conseguiu refletir a passagem dos Estados Unidos na época dele, né, escreveu Tom Sawyer, Huck Finn, escreveu uma série de coisas. Ele diz assim, já sou velho, sofri muitos problemas na minha vida, mas a maioria deles nunca aconteceram. Então a gente sofre com problemas, quer dizer, a gente tem essa tendência, a maioria das pessoas tem essa tendência de ter um vício em sofrimento. Né? Eu trabalhei... Desculpa, às vezes a gente sofre por antecedência por uma coisa que sequer às vezes nem sabe se vai acontecer. Nem acontece. Às vezes nem acontece. E problemas, assim, eu fui durante algum tempo administrador de uma fazenda da Varig, né? E tinha um capataz lá que saía sozinho para o campo e daqui a pouco ele começava a discutir com ele mesmo, até em voz alta. E daqui a pouco ele voltava brabo com um problema que não existia, porque ele foi brigando com ele. Então é muito normal, assim, pessoas começam a, quando estão em paz, e que é uma coisa interessante, né? Que todos nós queremos paz, mas poucos de nós sabemos viver em paz, né? Quando a gente está parado, a primeira coisa que a gente já começa, aquilo não vai dar certo. Mas o vizinho está fazendo não sei o quê. Não sei o quê. Então a gente vai criando problemas, né? Então eu acho que esse ano de 2022 foi um ano rico em experiências que a gente tem que interpretar da melhor maneira possível, saber que todos eles são passageiros, né? Lembrar muito do Divaldo quando ele diz assim, a gente tem que se concentrar na ideia da impermanência das coisas. Passou. Entendeu? Passamos por essas experiências. Se nós aprendemos, nós conseguimos vencer. Se nós não aprendemos, como diz Carl Jung, nós vamos repetir essa experiência. Não esta mesmo, mas experiências semelhantes que nos levam a refletir novamente até que a gente aprenda. Até, como diz Joana de Ângeles, que a gente esteja cansado de sofrer. Porque só muda quem está cansado de sofrer. Se a pessoa não quer mudar é porque ainda não cansou, né? E, infelizmente, nós somos assim, nós temos que cansar. Nós podíamos ter uma atitude mais proativa e mudar antes. Mas, em geral, a gente espera o sofrimento para depois mudar, né? É um grande aprendizado se a gente entender como um grande aprendizado. Se a gente entender como um drama, porque passar pelo ano, passar pelas experiências é inevitável. Sofrer é uma escolha. Eu gosto de sofrer. Então, tem pessoas que gostam de sofrer. E nós temos que evitar esse tipo de pensamento. Perfeito. Então, Alexandre, as previsões para o ano de 2023 já estão assim, sendo muito exploradas pelos meios de comunicação, pela mídia. Agora tem as redes sociais também, né? Antes a gente só via pela televisão, pelos jornais, rádio. Agora tem as redes sociais que fazem também esse trabalho de exploração nesse sentido, né? Das previsões para o ano seguinte, que se aproxima, que está chegando. E aí então eu te pergunto, o que o Espiritismo nos diz sobre as previsões? Agora o ano de 2023 vai acontecer isso, isso, isso e aquilo. Então sempre mais aquelas previsões. Teu time vai ser campeão. Teu time continua na segunda divisão. Vai terminar a guerra, vai gerar mais amor. Não, passando por um momento de recessão no nosso Brasil e assim por diante, né? É importante fazer essa pergunta assim, a gente refletir sobre a gente, né? Como a gente se comporta frente a isso. Muitos de nós, muitos espíritas, até é normal a gente ouvir essa conversa assim, gostam muito
de levar essa notícia, de, né, ter uma informação privilegiada sobre o que vai acontecer, não sei o que, né? E a gente tem que olhar isso com muita desconfiança, né? Porque a gente tem que entender que o espiritismo não se presta para o espetáculo. Correto. Não é um show, não é para demonstrar. O espiritismo, ele é voltado para a reforma íntima, né? Então, se, por exemplo, se um espírito vier aqui e disser assim, olha, vai acontecer uma guerra, bom, então significa que todos os espíritas que sabem isso devem começar a comprar ações na Petrobras, porque o petróleo vai aumentar. Quer dizer, que tipo de justiça é essa, né? E nós temos que cuidar muito, porque assim, vamos voltar um pouco na história da Terra, né? As primeiras civilizações que apareceram com muita força, com uma probabilidade bastante grande, elas foram formadas a partir da migração de espíritos que vieram de outros planetas e que trouxeram ideias da agricultura, trouxeram ideias, né, de organização social, trouxeram ideias de construções, etc. e tal. E entre os povos, por exemplo, os assírios, os sumérios, os acadianos, os caldeus, eles tinham a fama de serem magos e muitas vezes charlatões, né? Então, assim, os gregos dizem assim, evitem os caldeus, porque eles fazem muitas previsões. Em muitas épocas da história, o pessoal viveu a partir disso. Algumas vezes levado para o lado sério, como foi, por exemplo, como eram as pitonisas, né, no oráculo de Delfos, e algumas vezes levado para a mistificação. Quando a gente começa a falar no futuro, com muita facilidade a gente cai na mistificação, né? E com muita facilidade a gente cai no erro. E a gente tem que cuidar muito disso. Vocês veem o seguinte, quando o cristianismo começou a tomar conta de Roma, todo mundo, era um período ali da criação de Constantinopla, né, que hoje é a cidade de Istambul, começou a crescer muito, os cristãos começaram a dizer assim, pois é, porque ainda existiam pagãos e cristãos, né? Olha, Istambul está prosperando porque veio o cristianismo. Aí, 100 anos depois, pouco tempo depois, caiu o Império Romano do Ocidente. E daí os pagãos, viu? Caiu porque veio o cristianismo. Então Santo Agostinho e outros começaram a se esforçar e dizer assim, não, nós temos que nos preocupar com o lado espiritual, é mais vantagem ser pobre. Então, quando Max Weber faz um estudo comparativo entre católicos e protestantes, que ele diz assim, os países que são protestantes são ricos, como Inglaterra, Alemanha, etc., e os católicos são pobres, como Espanha, Portugal, Itália, etc. e tal, ele não chegou a explorar esse lado, mas na realidade, por que existe essa tendência pela pobreza? Porque Santo Agostinho e todos os outros escritores da época, São Jerônimo, etc. e tal, tinham que provar assim, olha, a pobreza não é culpa do cristianismo, né? O que nós estamos falando é do lado espiritual, nós não temos nada que ver com o lado econômico. Né? Depois, na reforma, eles não tinham passado por esse problema, quem fez a reforma, mas os católicos tinham passado por esse problema. Então as previsões são muito perigosas. A gente vê às vezes o pessoal, os espíritos falando, olha, a data limite, né? Olha, se não guerrear até tal época vai acontecer tal negócio. Aí vem outros que dizem assim, olha, aconteceu a pandemia para que não houvesse uma guerra. Terminou a pandemia, começou uma guerra. Então a gente tem que ter um pouco, porque isso aí é um desserviço para o espiritismo, não é um serviço. Vocês vejam assim, o médium mais famoso dos Estados Unidos, Edgar Cayce, que deu inúmeras provas da mediunidade dele. Ele olhava uma pessoa e dizia qual era o órgão que estava doente, ele olhava para a terra e dizia assim, aqui tem jazida de ouro, de ferro, de não sei o que, ele tinha uma mediunidade fantástica. Ele fez algumas previsões que deram certo, mas muitas previsões que deram errado. Não existe espírito que esteja convivendo conosco que é infalível, nem Divaldo, nem ninguém. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas previsões. Quando vem as previsões, por uma curiosidade, senão em pouco tempo o espiritismo se transforma em horóscopo. Tá, e qual é a roupa que eu tenho que usar? Né? Qual é a cor?
Qual é o número? Né? O Espiritismo não é para isso. O Espiritismo é para a evolução moral. Né? Então, o que vai acontecer, se todo mundo quiser, eu vou fazer uma previsão para 2023. Se a gente quer saber o que vai acontecer em 2023, é só saber como é que a gente está se comportando agora. Correto. Entendeu? Quer dizer, nós estamos hoje construindo o nosso futuro. Correto. Entendeu? Isso não precisa nem vidente, né? Claro, não precisa fazer isso. Uma alta reflexão até de nós mesmos. E assim, vamos dizer que existem médiums com previsões de ver o futuro. Certo. Né? E quando isso acontece, em geral, o médium vê o futuro a partir das condições reinantes. É como tu diz assim, um carro vem a 200 km por hora, não vai conseguir fazer uma curva, vai sair fora. Bom, mas ele baixou para 60. Se as condições reinantes mudaram, muda a previsão. Então as previsões acabam não se concretizando. Então a gente tem que olhar isso com muito cuidado, né? Não cair nessas coisas de vez em quando. Olha, receberam uma mensagem que agora vai acontecer tal coisa, os discos voadores vão a isso, vai vir UFO, vai não sei o que, vai mudar, vai ter um grande cataclismo. Calma. A natureza não dá salto. E por que a gente acredita nisso? Porque todos nós queremos uma mudança vinda de fora para dentro. Nós não queremos a mudança de dentro para fora. Então, quem é mais velho como eu, viu as revistinhas do Tio Patinhas, tinha o Super Pateta, que comia um amendoim. Então todo mundo quer um amendoim e se transformar. Ninguém quer fazer uma reforma íntima, a gente quer comer um amendoim. Por isso que as pessoas vão para dentro do centro espírita, né, onde tem sessão, reunião com passes, e chegam só na hora do passe e saem. Eles não querem ouvir a mensagem. Eles querem receber uma energia e sair rápido. Não funciona assim. Né? Se a gente não fizer um esforço para mudar intimamente, nada disso funciona. Nem previsão, nem passe, nem nada. Perfeito. Alexandre, estamos assim acompanhando uma série de transformações, tanto na área humana, na área social, política, econômica, que agora há pouco estava falando, também religiosa, tu ainda estava comentando, como também na própria atmosfera física aqui do nosso planeta Terra. Então, a Terra passa por um momento de transformação, por esse momento ao qual o Espiritismo também nos fala, esse momento de transição? Sim. A Terra passa por esse momento de transformação? Isso é uma das coisas que até Jesus falou, né? Que ele disse assim, vai haver o período que nós vamos separar o joio do trigo, né? Todo o período de transição na história, e isso não é uma reflexão espírita, Fritjof Capra falava isso, etc. Todo período de mudança são períodos de inflexão, períodos de crise, são ricos nesse tipo de experiência, de informação, de confusão, né, porque é a sociedade tentando se remodelar. Segundo a espiritualidade, nós estamos atravessando um período, saindo do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, não é um dia, não é uma hora, porque a natureza não dá saltos, é um processo. Que pode, para alguns estudiosos, o período de transformação de mundo de provas e expiações começou na Revolução Francesa. Quer dizer, a Revolução Francesa foi em 1789, tem 300 anos, né? Bom, enfim, para outros, daí o pessoal... Bom, o que a espiritualidade diz? Que agora começam a reencarnar espíritos, como em outras épocas, que trouxeram a agricultura, que vão nos ajudar a moldar os pensamentos do futuro. Mas não é assim, vai descer um anjo aqui agora e vai dizer assim, olha, vocês reorganizem a política do país, né, vão parar de sujar. Não funciona assim. São processos lentos que a gente tem que aprender, que a gente tem que vivenciar, que a gente tem que, como diz Pietro Baldi, a gente tem que esgotar o processo, nós temos que vivenciar ele sob todos os aspectos. Por isso que são períodos longos. Então nós não vamos chegar no domingo de noite, é um mundo de provas e expiações, uma desgraceira, tá pobre, mendigo, falta de dinheiro, falta disso, falta de educação e tudo. Segunda-feira nos acordamos com borboletas voando. Não existe isso.
existe uma necessidade muito grande de ter tempo de aprendizagem, de ter curva de aprendizagem, para todos nós entendermos o que são os novos processos. Porque se nós estamos aqui hoje, na Terra, nesse período, é porque certamente nós ainda não entendemos tudo. Nós precisamos entender. Isso precisa muito aprendizagem, precisa muito estudo. Tu não faz um médico em uma semana, né? E às vezes tu demora, depois de terminar a faculdade, tu demora muitos anos de experiência. Né? Tu não faz um agrônomo, tu não faz um engenheiro, tu não faz um pedreiro em uma semana. Né? Então são processos que vão começar. E nós estamos vivenciando esse processo. E a espiritualidade diz assim, olha, nós vamos vivenciar períodos muito difíceis, que é próprio de todo o processo de transição. Né? Só que nós estamos vivendo hoje justamente uma gama de mudanças que são políticas, que são ambientais, que são... Né? A população, só para dar um número, a população brasileira cresce quase um Uruguai por ano. 2 milhões de habitantes. 2 milhões de habitantes. É quase umas 7, 8 cidades de Pelotas por ano. Com essa taxa de crescimento, claro que os problemas vão se acumulando. É óbvio. Bom, segundo o D.S. Yandoli, né? Rossano Kinsley, nós estamos vivendo o Enem dos tempos. Jesus deu a mensagem há 2000 anos e nós deixamos de qualquer jeito. Agora é a época de separar o joio do trigo. É a época da gente ter fé ou não ter fé. Agora é o período de pressão e a gente sente essa pressão. Né? E é a época da gente se posicionar. E toda essa mudança gera esse desconforto, né? A gente fica incomodado muitas vezes, mexe muitas vezes até com... Às vezes até com o nosso comodismo, porque a gente também um pouco... Segundo o Espírito Emmanuel, né, quando se perguntaram se os habitantes da Terra, a maioria são pessoas más, ele disse que não, a maioria de nós somos acomodados. Então assim, nós queremos que todo mundo mude, menos nós. Entendeu? Porque toda mudança dá trabalho. Por exemplo, se eu quiser ser um cara musculoso agora, não que eu não seja, né? Mas se eu quiser ser um cara musculoso agora, eu tenho que ir para uma academia e sofrer. Eu tenho que levantar peso, não adianta ficar levantando 200 gramas. Todos os dias. Né? E todos os dias. Claro, né? Eu vou ter que mudar minha alimentação, vou ter que mudar meus hábitos. Né? Claro, e se eu quiser, por exemplo, estudar, aprender um idioma, eu tenho que estudar todos os dias. Se eu quiser aprender um instrumento musical... Se eu quiser aprender a ser um ser mais evoluído, eu tenho que estudar todos os dias. Eu tenho que me modificar todos os dias, eu tenho que fazer um exercício todos os dias. Eu não posso simplesmente... tomei um passe e me transformei num ser mais evoluído. Isso não existe. Se alguém pensa que existe, sinto muito trazer essa desilusão. Mas não existe mesmo. Não. Então... Estava falando sobre essa transição, esse mundo de regeneração, para nós entendermos, né, o que é o mundo de regeneração, ao qual é o próximo estágio do planeta Terra. Já estamos nessa transição, mas o que é esse mundo de regeneração que tanto se fala na doutrina espírita? Que tipo de mundo é esse, mundo de regeneração? Claro. Bom, nós estamos saindo do mundo de expiação e provas, que é um mundo um pouco mais duro, né, onde a gente tem que vivenciar uma série de experiências em termos de doença, de fome, de miséria, né, de desencontros, todo esse tipo de coisa. À medida que nós fomos entrando no mundo de regeneração, não é um dia, não é uma data, não tem um sininho que bate e diz assim, a partir de hoje todo mundo é regeneração. São processos. O mundo tende a se espiritualizar mais no sentido de entender que a vida na matéria não é a principal vida, que a vida espiritual que é a principal. E com isso há uma mudança de valores, e quando a gente muda os valores, a gente muda o comportamento. Né? De entender melhor as pessoas que convivem conosco, de entender melhor os processos nos quais nós estamos vivendo. Claro que daí vai dizer assim, mas nós estamos entrando no mundo, mas tem muito criminoso. Tem, porque tem muitos espíritos que ainda, segundo a espiritualidade, estão tendo a última oportunidade de reencarnarem aqui para ver qual é a deles.
E assim, e o mundo hoje não é tão organizado como a gente gostaria, etc. E tal, né? Por quê? Porque as pessoas têm que ter liberdade para decidirem que caminho que vão tomar. Né? E muitas pessoas que nós, pela nossa ótica, julgamos más, não são. É interessante que eu participo do trabalho mediúnico, né, no Hospital Espírita, onde se recebem espíritos que, em geral, acompanham o pessoal que usa drogas, que usa álcool, etc. E tal. E é interessante que eles nunca dizem assim, não, eu vou prejudicar ele, eu vou... Não, nunca vi. Ele sempre diz assim, quando diz assim, meu irmão, tu já desencarnou, etc. Tal, tu tem que ir para um caminho diferente, etc. Ele diz assim, e o meu amigo, como é que vai ficar? Então, dentro da nossa ótica, olha, se é um obsessor, ele está fazendo mal. Não. Ele diz assim, não, eu estou ajudando ele, porque ele quer álcool, eu estou ajudando ele a conseguir. Ele quer droga, eu estou ajudando ele a conseguir. Eu não estou fazendo mal. Então, tem muitas pessoas que nós julgamos que são más e não são, elas precisam de esclarecimento. Então, logicamente, o mundo de regeneração é um mundo com mais esclarecimento, com mais entendimento, porque se nós tomamos medidas erradas, muitas vezes, na esmagadora maioria das vezes, não é por maldade, é por desconhecimento. E por desconhecimento a gente assume processos de vingança, a gente assume processos de domínio, que a gente não enxerga o que está acontecendo. Então, esse período de regeneração que nós estamos entrando é um período onde, paulatinamente, as pessoas vão começar a se dar conta da realidade espiritual, segundo os espíritos. E agora, um pouco antes do programa, nós estávamos falando, um tempo desse aí eu escrevi um trabalho sobre filósofos pré-socráticos, né? Onde Tales de Mileto, todo mundo diz assim, Tales de Mileto diz que o princípio de tudo é a água. Mas existem filósofos, como o professor Reale, por exemplo, italiano, que ele diz assim, mas ele não falou essa água de beber, ele falou de um fluido, ele falou de uma água que não é substancial. Ou seja, Tales de Mileto, que iniciou todo o processo de filosofia ocidental, ele diz assim, que tem um fluido que gera tudo, que é o que hoje nós chamamos de fluido cósmico universal. E agora, há pouco tempo, na Discovery Science, agora essa semana, aí, o pessoal discutindo o que seria a matéria escura, e uma das teorias é assim, olha, é um fluido que penetra todas as coisas, todos os planetas, todas as pessoas. Ou seja, com o passar do tempo, as ideias, sejam provenientes da filosofia, da religião ou da ciência, vão convergir. E isso vai nos dar uma nova escala de valores, uma nova maneira de entender o mundo e uma nova maneira da gente se posicionar. Agora há pouco eu estava falando que nós estamos passando por esse processo agora também de espiritualização, né, que é a parte desse momento de transição. Eu vi o especial do Roberto Carlos e teve uma parte que me chamou muito a atenção. Talvez tenha passado desapercebido por muitas pessoas, talvez por outras não. Ele faz uma homenagem ao seu grande amigo Erasmo Carlos. E o Erasmo Carlos, colocaram ali um vídeo que o Erasmo Carlos fazia uma homenagem para o Roberto, ficou tão bonito, né? Uhum. E é falado naquele momento que tanto o Erasmo quanto o Roberto Carlos, que um ou outro diz assim, né? Na próxima vida, na próxima reencarnação, eu quero ser teu amigo, o teu irmão, o teu compadre, parceiro, compadre. Eles estão falando na próxima encarnação, abertamente. Coisas que até então, há tempos atrás, a gente não via isso nem no Roberto Carlos. Não, é católico, né? Nossa, Claudirão está falando aqui. O Claudirão aqui está nos falando, nosso técnico aqui de transmissão, que Roberto Carlos é católico. E ele falou abertamente, na próxima reencarnação, eu quero ser teu irmão, o teu amigo. Eu vou contar uma experiência para vocês. Eu entrei no Colégio Pelotense, eu acho que o único espírita que tinha dentro do Colégio Pelotense, e o pessoal me chamava de feiticeiro, de não sei o quê. Né? Nas horas de aula de religião do professor Braga, eu saía, ficava no pátio, né, separado. Bom, no grupo, eu entrei num grupo de escoteiros, e quando eu entrei no grupo de escoteiros, minha mãe foi lá fazer a ficha, junto com meu pai, né? Qual é a religião espírita? Não, vou ter que botar protestante, porque não aceitamos a religião espírita. Né?
Hoje, depois de muito tempo, faz 40 anos, eu consegui juntar o pessoal que era daquela época, não sei o quê. Assim, a esmagadora maioria era espírita. Inclusive o grupo que nós fizemos no WhatsApp, em vez de falarem sobre como é que é, discutir os assuntos, começaram a discutir espiritismo. Entendeu? Então, assim, claro que, independente de nós ou com a nossa ajuda, o espiritismo explodiu. Hoje Pelotas é uma cidade que, quer dizer, ainda não saiu o último censo, mas Pelotas é uma cidade que tem 10% da população de espíritas, é um número bastante grande, né, bastante expressivo, né, e que a média nacional é 3%. Então, Pelotas é uma cidade... E a gente vê muitos centros, muitas pessoas... Um dia desse eu encontrei uma ex-colega da Faculdade de Administração, que eu fiz na Unijuí, e ela é italiana, né, católica, aquela coisa, e ela diz assim, pô, tu foi a primeira pessoa que me falou de espiritismo, e hoje toda a minha família é espírita. Então, existe um processo que está além de nós e que está acontecendo. Né? Parece, eu não vou dizer que me parece que essa frase do escritor espírita Leon Denis, que disse que o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões, claro. Onde as pessoas, vai chegar um ponto que as pessoas elas vão entender sobre a reencarnação, que a vida continua, sobre a comunicabilidade, a mediunidade, nós nos comunicarmos com o mundo espiritual. Foi quando Chico Xavier disse assim, eu não sirvo aos espíritas, nem ao espiritismo, eu sirvo a Jesus Cristo. Muita gente se ofendeu. Foi, né? Porque, na realidade, o espiritismo não é um time de futebol. A evolução é o processo. Né? Se a pessoa é espírita, católica, budista, ótimo, excelente. Se ela consegue seguir, porque são pequenas variações que tem. Né? Então a gente tem que se concentrar no processo evolutivo da humanidade e não na defesa do, olha, nosso time é maior que o time de vocês, isso não interessa muito. Né? Então é preferível nós termos poucos espíritas que tenham não a crença, mas a sabedoria, porque a crença é uma coisa que tu consegue manipular, mas quando a pessoa sabe, quer dizer, ela domina a questão científica, domina a questão filosófica, tu não pode enrolar ela. Então, o grande problema das religiões que dominaram populações é que são baseadas na crença e não no conhecimento. E Allan Kardec deixou bem claro, nós temos que ter uma doutrina da razão, do pensamento, e nós temos que saber, nós não podemos só acreditar. Certo. Esse mundo de regeneração é onde o bem vai predominar? O mundo de regeneração, quer dizer, à medida que tu começa a entender que as tuas pequenas ações aqui na Terra, mesmo as menores, não são as grandes ações, as pequenas ações do dia a dia, de comportamento, têm uma repercussão tão grande, né? Quer dizer, tu começa a entender o que significa a prática do bem, o que significa... Então, é um período, né, onde o bem começa a predominar sobre o mal. Certo. Não de forma absoluta, mas começa a predominar sobre o mal. Então, isso contradiz muitas vezes aquelas opiniões pessimistas de algumas pessoas, né, que dizem, o mundo está um caos, o mundo está perdido, né? Não está perdido. Não. É a nossa ótica, né? Dentro da nossa ótica, qual é o grande problema que nós temos? Nós temos uma miopia de visão sobre o mundo, né? Que nós só conseguimos romper através de muito entendimento, estudo, quer dizer, nós enxergamos do nascimento à morte. E a gente tem informações sobre a vida posterior. Quer dizer, poucos de nós, e por isso que Emmanuel diz assim, como é que a gente tem que fazer para evoluir? Ele diz assim, olha, nós temos que nos dedicar 5 minutos por dia para pensar na transitoriedade da vida. Que tudo isso vai acabar. Né? Nossos cargos, nossa posição social, nosso corpo, nossa beleza, ou nossa falta de beleza, ou nossa falta de dinheiro, ou o nosso dinheiro, tudo isso vai acabar. Quando? No dia que nós desencarnarmos. E é interessante que quando a gente vai trabalhar nos trabalhos mediúnicos, uma quantidade grande de espíritos aparece dizendo assim, me falaram que existia vida depois da morte, eu não acreditava.
E a gente deve pensar também o seguinte, que uma boa parte das pessoas que não acreditam em Deus e são, né, por vários motivos, não sei o quê, são pessoas que sofreram na mão das guerras religiosas que se verificaram até pouco tempo atrás na Irlanda, entre católicos e protestantes, cristãos se matando, né? E quantas guerras nós tivemos, Inquisição, não sei o quê. Como é que um espírito desse que sofreu na mão de uma Inquisição, sofreu na mão de uma cruzada, depois ele reencarna acreditando em Deus? Que o representante de Deus era uma entidade que me mandou para a guerra. Claro. E segundo me mandou para a morte. Segundo a própria literatura espírita, né, nos informa que as guerras santas mataram muito mais gente que qualquer outra guerra bélica que a gente possa conhecer. Então, guerras mundiais, conflitos entre nações, as guerras santas mataram muito mais gente. Então é normal nós vivenciarmos essa descrença e o que nós precisamos fazer agora é resgatar esse pessoal todo. Que muitas vezes são pessoas que foram ardentes na defesa do cristianismo e sofreram na mão do cristianismo. Alexandre, em Mateus capítulo 5, versículo 5, no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então eu te pergunto, afinal, quem são os mansos a que se refere Jesus? Bem-aventurados os pacíficos, porque, né, vão herdar a terra. Quem são esses mansos? É interessante que, às vezes, quando eu dou aula lá no Hospital Espírita, né, e eu falo muito, pessoal, para a gente entender de Espiritismo, a gente não precisa pegar o livro dos Espíritos, a gente pode pegar a Bíblia, que Jesus está falando tudo. Então, no momento que a gente tem, como é que é esse processo de transição planetária, né? Na realidade, o mundo vai se tomando uma nova conformação e, nas palavras de Joana de Ângeles, a psicosfera vai mudando e espíritos que não estão mais em sintonia com ela, quer dizer, espíritos que são muito arraigados na criminalidade, já não reencarnam mais. Segundo Chico Xavier, mesmo antes de morrer, ele dizia assim que muitos espíritos já não estão reencarnando mais. Exatamente. Ele desencarnou em 2002, ele já falava isso já antes. Falava que alguns espíritos não estão mais reencarnando. Vou te fazer uma vírgula aqui. Que ele falou essa frase e ainda completou, né, e dizendo uma coisa que me abalou bastante. Ele dizia assim: e aqueles que os amam estão indo juntos. Meu Deus! Mas na realidade, olha, esses espíritos que ainda não conseguiram, né, e no caminho do bem, se regenerar, estão indo para esses mundos, né, mais atrasados. Só que ele disse: aqueles que os amam também estão indo junto para ajudar. Para ajudar, mas assim, aí vão como uma missão, não como uma organização. Agora, isso eu acho a passagem assim mais linda, talvez, do esclarecimento espírita, né? Tem muitas coisas interessantes, mas assim, no momento que tu faz essa transição planetária, o espírito que está hoje causando problema aqui, por algum motivo, ele sai e vai para um mundo mais atrasado, que é um dos princípios do espiritismo, a pluralidade dos mundos. Então, o que é esse espírito? Ele tem inteligência, mas ele não tem moral. Então ele vai para um outro mundo, o mal que ele está fazendo aqui vai se transformar no bem lá, porque ele vai botar aquela inteligência a serviço de uma comunidade, de uma população. E se a gente olhar a história da Terra, a gente enxerga bem isso, porque assim, tu vê o que foram os impérios Inca, Maia, egípcio, todos os babilônios, etc. e tal. Era uma pequena casta, uma pequena classe de pessoas que vinham com um grande conhecimento e que dominaram os outros. Ou seja, eles tinham conhecimento, mas não tinham moral, porque escravizaram os povos ou subjugaram os povos que estavam ali e conseguiram construir grandes impérios. E à medida que eles foram resgatando, né, suas dívidas, seus problemas, seu passado, eles foram embora. Então, por isso que a gente sabia construir, a civilização sabia construir pirâmide há 3.000 anos atrás, mas não sabe mais. Onde é que foi esse conhecimento? Se foi. Porque o espírito se foi embora. E é interessante que tem um medievalista,
que Rostotsev, que ele diz assim: para nós fazermos uma civilização perdurar, nós não podemos mais fazer uma civilização de classes, mas do povo. Por quê? Porque ele reconhece que todas as civilizações que tiveram foram civilizações de classes. Rostotsev, o nome do cara. Então, assim, foram classes de pessoas que vieram, dominaram, e certamente os que estão saindo daqui, que já aprenderam a trabalhar com celular, já conhecem televisão, eles vão reencarnar em outro lugar, e eles vão levar, olha, a ideia da agricultura, a ideia da organização social, a ideia das construções, das casas, né? E quem são esses mansos? Os mansos são os que não vão embora. Os que vão ter a graça de não ir embora, né? Pessoas que tenham, não que sejam bonzinhos, mas que tenham as condições de se desenvolvendo bem. Entendeu? Então não é só santinho que vai ficar. É pessoas que tu tá vendo que assim, ó, com um pouco de esclarecimento ela vai continuar. Né? Então esses mansos permanecerão. E os outros vão prestar serviço em outro lugar, no mundo mais atrasado. Depois, quando eles completarem, eles voltam. Eles retornam. Retornam. Então que possamos, então, trabalhar no bem. Porque trabalhando no bem, estamos trabalhando para o nosso próprio bem. Claro, né? Claro. Pode parecer uma ideia meio egoísta, assim, eu estou trabalhando por mim, mas é assim. Sim, porque tudo que a gente se faz ao próximo, se faz para uma sociedade, se faz ao mundo, né? A gente está fazendo, na verdade, é para nós mesmos. São Francisco de Assis dizia, dando que se recebe. É dando que se recebe, né? O dia que a gente entender isso... Então quem reclama muito da vida, quem reclama muito do ano, que foi assim, que meu vizinho não sei o quê, você tá aí, e tu tá dando o quê? É a grande pergunta. E tu tá fazendo o quê para melhorar? Ah, não, mas eu cumpro o meu serviço. Não, tu está trabalhando para receber salário, para ti. Né? O que tu está dando para a sociedade? Interessante isso. Eu me recordo uma mensagem, uma frase do dramaturgo alemão Bertold de Becher, que ele disse que não basta ser bom quando se deixa o mundo. Não posso dizer, o cara foi bom, ele desencarnou, ele foi bom. Ele disse que não basta. Sim. É preciso deixar o mundo melhor. Claro. E aí fica a pergunta, e nós estamos deixando o mundo melhor? O fundador dos Coicismos dizia isso aí: seja feliz e trate de deixar o mundo melhor que você encontrou. Né? E na realidade, na maioria das vezes, a gente usufrui. Então tem uma música do Kid Abelha que diz assim, que ela fala assim, ela quer, mas a pessoa tem que ser do jeito que ela quer. Né? Eu não lembro bem como é que ela diz na letra, mas eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero, tem que ser do jeito que eu quero. Então, assim, nós queremos que o mundo se adapte para nos fazer felizes. Por que a gente não se adapta para fazer o mundo feliz? Né? Então, quando o Evangelho diz assim, olha, o egoísmo e a vaidade são os principais. Bom, tá aí o egoísmo, tu quer que as pessoas mudem para te fazer feliz. Muda tu. Para fazer os outros felizes. Claro. É mesmo aquela visão também, né? Os que têm filhos menores, né? Eu quero deixar o mundo melhor para o meu filho. Só para o teu? E para os outros? Tu não acha melhor deixar o filho melhor para o mundo? Tu deixando o filho melhor para o mundo, ele vai multiplicar isso. O mundo vai melhorando. Claro. Né? Não, eu quero deixar o mundo melhor para o meu filho. Só para o teu? Claro, porque as pessoas chegam e dizem assim, não, agora, principalmente nesse ano que teve eleição, nós precisamos de um sistema político que transforme as pessoas em pessoas melhores. Não, nós precisamos de pessoas melhores que façam um sistema político melhor. Claro! Nós precisamos dessa mudança interna, né? Sem essa mudança interna nada. Sim, à medida que nós vamos melhorando, vamos evoluindo, as leis também vão se modificando, vão melhorando. Claro. E assim a história tem nos mostrado. Sim, muitas leis hoje que são para melhor, quando elas surgem, elas nos causam um impacto. Por exemplo, quando a princesa Isabel foi abolir a escravidão, bom, o pessoal, muita gente se revoltou, tanto que depois eles imaginaram assim, Dom Pedro II agora morre, quem vai assumir a princesa Isabel? Não, vai acabar com a monarquia. Né? Então, assim, demora muito tempo para a gente se dar conta, vem cá, aquilo ali era uma estupidez que nós estávamos fazendo, como hoje, assim como nós olhamos para 100 anos atrás e achamos que existia uma estupidez, 200 anos atrás, daqui 200 anos as pessoas vão olhar para nós e dizer assim, como as pessoas eram estúpidas. É verdade. Né? Nós somos
os estúpidos daqui a 200 anos. Exatamente. Né? Nós temos muita coisa Aí para mesmo aprender. quando a gente vê a questão do vestuário, que horror! Olha o que eles usavam lá na década de 70, de 60. Nós seremos os próximos ridículos. É verdade. Então, o Alexandre, nessas mudanças que estão acontecendo, também mudança de ciclo, mudança também de um ano para um ano novo. E Jesus? O que Jesus espera de cada um de nós? Dentro dessas mudanças todas, o que Jesus espera de cada um de nós? A cada ano que chega, a cada ano que termina. Pois é uma coisa tão simples, e Jesus espera que todos nós sejamos mais felizes. Né? Agora, para a gente ser feliz, a gente tem que saber em que a gente baseia a nossa felicidade. Em geral, a gente tem essa visão materialista, capitalista, consumista, né? Que a felicidade está baseada num carro novo, numa roupa nova, num relacionamento. E o que Jesus nos mostrou é o seguinte: eu posso ser feliz apesar de tudo. Né? Tanto que assim, quando ele vai para se encontrar com Pôncio Pilatos pergunta assim: tu é o rei dos judeus? Ele podia ter dito: não sou eu. Os caras estão inventando, é fake news. Ele chegou e disse: olha, tu que está dizendo, tá bem, para mim está bem. Eu enfrento o que eu tenho que enfrentar. Por quê? Porque eu tenho a consciência de que não é isto aqui. E nós achamos ainda que é isto aqui. Mesmo espíritas, nós achamos que é isto aqui. E isto aqui é uma experiência curta dentro da nossa vida, que agora é imortal, né? Depois que nós somos criados, nós não morremos mais, né? Então, Jesus espera que a gente tenha esse entendimento. E com esse entendimento nós vamos nos tornar pessoas melhores. Nós não vamos ser tão mesquinhos, nós não vamos cuidar tanto só de nós, nós não vamos nos preocupar tanto com as nossas coisas, nós vamos nos preocupar com o bem de todos. E é o que Jesus vem trazendo. Quer dizer, então, que Jesus chega, muitas vezes os espíritos, o que se espera de um espírito? Que ele cumpra seu papel na evolução, que ele ajude os que estão à volta, que ele ajude a educar, que ele não guarde a candeia embaixo do alqueire, né? Que ele ajude a transformar as pessoas em pessoas melhores, mas não através de violência, mas através do amor. Através do amor. Através do exemplo, através tem da até sobre isso tem até uma frase, deve conhecer, do Chico Xavier, que diz que Jesus ele não exigiu e não exige de nós muita coisa. E diz que e nem nos pede nem muito sacrifício, nem que a gente escale o Everest. E diz, apenas pediu o Chico falando, Jesus apenas pediu que nós nos amássemos uns aos outros. Foi só isso. Ele não pediu grandes sacrifícios. Quando o fariseu perguntou qual era as maiores, ele disse assim: amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Então, assim, a gente olhando de trás para diante, primeiro eu tenho que me amar. Para mim me amar, eu tenho que me conhecer. Daí a gente vai ao oráculo de Delfos, que depois Sócrates andou reproduzindo, que diz assim: conhece a ti mesmo. Nós acabar nos conhecendo. Não essa casca superficial que nós temos, mas internamente. O que nos faz realmente feliz? Né? É ter um monte de objetos que vão envelhecer, enferrujar, encher de pó. É isso, é esse poder sobre os outros. Nós precisamos exercer esse nosso poder sobre os outros, né? E que nós passamos o tempo todo vivenciando em cima disso. Então, quando a gente sai desse poder, então eu vi um escrito do Jeffrey Satinover, que é um cara que estuda neurociência, que ele diz assim: só os empresários que perderam tudo são os que são livres. Entendeu? Os outros ainda são apegados, parece que sempre faltou uma experiência para eles. Parece que sempre faltou alguma coisa. Porque eles perderam a matéria, mas ganharam o conhecimento, ganharam a experiência. Então, assim, quando a gente começa a se dar conta que a nossa felicidade independe das coisas à volta, depende muito mais da maneira como eu penso, como eu estou me comportando, como eu consigo manejar meus sentimentos, minha inteligência, meus conhecimentos, a gente começa a não ficar tão dependente de... E pode ver que muita gente
a felicidade deles é uma dependência. Eu dependo do meu celular, eu dependo do meu carro, eu dependo do meu emprego, eu dependo da minha posição social, eu dependo das pessoas que estão à minha volta, eu dependo da minha roupa. Se a roupa não for daquela marca, o pessoal vai me julgar. Quer dizer, a pessoa criou uma teia de problemas para ela não consegue ser livre, ela não consegue simplesmente chegar e dizer assim, Sabe que em entrevistas, que a gente fez muitas entrevistas, nosso grande amigo, nosso saudoso hoje na espiritualidade, eu estou pensando nele desde ontem e creio ser que ele está em sintonia conosco, seu pai, Newton Barum. Ele dizia assim para mim, Madeira, a matéria influencia muito em nós. A gente muitas vezes se deixa ser influenciada por essa matéria. O Chico Xavier escreveu o livro Voltei, onde um espírito que foi presidente da FEB, uma pessoa recebe a permissão de ir relatando o desencarne dele. E ele diz assim, eu nunca imaginei que pequenos objetos pessoais dificultassem tanto no momento de transição. A gente se apega de uma determinada... Quer dizer, nós somos prisioneiros da nossa vivência, da maneira como nós pensamos, das coisas pelas quais nós nos agarramos. E o Jesus diz assim, olha, se tu conhecer a verdade, tu vai ficar livre. Mas a gente gosta de ser prisioneiro. A prisão nos dá segurança. E a gente pode ver isso naquele filme No Nosso Lar, onde as pessoas estão vivendo ali no umbral e o espírito mais evoluído, quando vai resgatar André Luiz, estende a mão e diz, não, eu vou sair daqui. Não, vou sair daqui onde eu conheço. Mas é o lodo, eu estou vivendo a miséria. Mas é onde eu estou. Né? Então, o processo de iluminação é um processo de libertação, mas é um processo muito doloroso. Tu tem que abrir mão de conceitos antigos. E isso é muito difícil para nós. Sabe, também tem um outro relato também do Chico, que o Chico ele fazia várias psicografias, né? Aqueles pais, né, que iam em busca do Chico para uma mensagem do seu filho, da sua filha, o seu amor que havia desencarnado. E tem um jovem, um espírito, né, que ele dá um relato exatamente as tuas colocações que tu colocou, essa função de um simples relógio, como a gente se apega a uma simples coisa que é um relógio, né? E ele manda uma mensagem para o pai e para a mãe, uma mensagem muito confortadora, e ele diz assim, mãe, pai, e diz assim, morrer é a coisa mais fácil do mundo. Não se preocupe, que morrer é a coisa mais fácil do mundo. O mais difícil, mãe e pai, está sendo desencarnar. Só que ele diz que quer desencarnar, desencarnar das coisas que eu gostava, do meu quarto, da minha moto, agora tu da imagina, minha namorada, do meu. Tu imagina, hoje tu vê assim, em seguida aparece grandes mansões. Fulano tem uma grande mansão. Tu imagina a dificuldade que esse homem vai passar. A minha Ferrari, que é ótimo, é proibido ter? Não. Imagina a dificuldade que a pessoa vai passar. Se tu tem um relógio te dificulta, tu imagina assim, eu tenho uma mansão, 1 milhão de cavalo crioulo, uma fazenda de não sei quantos mil hectares. Por isso que o Espírito lá acordado, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca que o maior obstáculo para a nossa renovação espiritual, para o nosso crescimento espiritual, ele diz, era o apego às coisas materiais. Ele relata que a gente pode ter tudo que o mundo possa nos oferecer. E por isso que mas a gente não pode colocar essas coisas à frente das conquistas espirituais. Por isso que quando Jesus o jovem pergunta assim, o que eu faço para te seguir? Larga tudo. Teve essa pergunta. Claro, aí. A gente não pode... Aí esse rapaz disse assim, mas como eu vou largar tudo? Claro. Para te seguir? A matéria não é o impedimento para o desenvolvimento. Está na nossa mão. É como a gente se relaciona com a matéria que é o problema. Exatamente. Essa passagem do Cristo é muito profunda, né? Sim. Jesus não disse para ele, não, larga a tua casa, larga as tuas coisas. Não te apega. Claro. Desapega e vem e siga-me. Claro. Muito interessante. Então, Alexandre, estamos chegando ao término do nosso programa e a gente sempre pede, né, que o nosso convidado sempre nos deixe uma mensagem
tanto para esse ano que está se encerrando, tanto para o ano que está chegando. Então, a tua mensagem de ano novo? Olha, a minha mensagem de ano novo é lembrando as palavras do Gandhi, né? O Gandhi dizia assim, ó, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, todos nós temos queixas do mundo, né? O nível educacional está muito baixo, agora saiu uma lista aí de 40 países, né, que foi avaliada a educação. O Brasil ficou em 4º lugar de baixo para cima. A economia é ruim, tá. Mas a gente tem que mudar. Então, se a gente quer mais educação, vamos nos educar mais. Vamos ler mais. Se a gente quer mais solidariedade, vamos ser mais solidários. A gente não faz mínimas coisas, por exemplo, separar o lixo para diminuir o nosso problema que nós levamos para o mundo. Nós gastamos energia elétrica exageradamente, nós gastamos água exageradamente, nós gastamos combustível exageradamente, nós comemos demais, nós não ajudamos os outros. Quer dizer, nós vivemos de uma maneira muito estranha, né? Então, se a gente quer um mundo melhor, vamos nos transformar. Porque daí nós geramos em torno de nós uma aura de vibrações diferentes que acabam influenciando as outras pessoas. Por isso que Sócrates dizia, quando a gente levanta uma mão, a gente afeta a estrela mais distante. Todos nós nos afetamos. Se todos nós pensarmos em coisas ruins, as coisas ruins vão acontecer. A psicosfera, que é falada pela Joana de Ângeles, ela vai ficar mais pesada. Se todos nós pensarmos coisas boas, as coisas boas vão acontecer. Então nós precisamos ter uma vibração diferente, nós precisamos nos educar mais, nós precisamos ler mais, nós precisamos alimentar nosso cérebro com coisas melhores, uma música melhor, uma literatura melhor, uma conversa melhor. Nós não podemos deixar que a vulgaridade tome conta de nós. Por mais que ela seja moda, por mais que seja normal, por mais que todo mundo use, não, nós temos que ser a resistência a isso. Nós temos que perseverar no bem. Então, muitas vezes eu chego cansado do trabalho e tenho que ir para o trabalho e digo assim, hoje eu daria um braço para não ir, estou muito cansado. Mas é justamente neste dia. Todos os outros dias são uma preparação para este dia. Neste dia eu persisti, eu consegui ir, e geralmente eu volto melhor do que eu fui. E como todos trabalham, não obrigatoriamente, mas na grande maioria das vezes a gente volta melhor. Então, assim, quando nós começarmos a ter um entendimento um pouco melhor e começarmos a nos movimentar de uma maneira melhor, porque também não adianta ter entendimento e não se modificar. E a gente não deve esquecer que o Livro dos Espíritos pergunta assim, como é que se reconhece o bom espírito? No livro, ele diz assim, pelo esforço que faz para melhorar. Se nós não temos durante o dia esforço nenhum para melhorar, então nós estamos fazendo o dia errado. E Jesus disse assim, se a gente não consegue administrar nas pequenas coisas, nós não conseguimos administrar a nossa hora, não conseguimos administrar nosso dia, nós não vamos conseguir administrar as grandes coisas. Então a gente tem que fazer um esforcinho do dia a dia. O mundo não vai fazer grandes mudanças, a mudança não vai vir de fora para dentro, vai ser de dentro para fora e começa com pequenas coisas. Lembrando Emmanuel, que diz assim, o que nós precisamos é disciplina, disciplina e disciplina. Então, repetindo a frase que nos trouxe nosso amigo Alexandre, Barun, uma frase que é do Mahatma Gandhi, sejamos nós a mudança que queremos ver no mundo. Nosso muito obrigado por ter feito hoje um mundo melhor. Eu que agradeço a oportunidade. Nosso muito obrigado, Alexandre. Terceiro milênio vai chegando ao término. Queremos, assim, agradecer a direção da Rádio Tupãssi por todo esse ano estar junto conosco, nos dando todo esse apoio, suporte técnico também. Agradecer a direção da Rádio Tupãssi, o diretor-presidente Jorge Marião, a secretária da Rádio Tupãssi, essa competente secretária que também nos dá todo o apoio, Renata Ribas. Agradeço belíssimo esse competente, extraordinário técnico aqui da Rádio Tupãssi, Sidney Coelho, por todo esse ano estar junto conosco, nos dando todo o suporte técnico. Nosso muito obrigado, Sidney, faz a diferença no mundo. Obrigado, Sidney. Agradecer a direção da Liga Espírita Pelotense, toda a sua equipe, em especial a sua presidente, a nossa amiga Fernanda Farias.
Agradecer a nossa área de comunicação social espírita, toda a nossa equipe, agradecer esse técnico maravilhoso também, esse técnico de TI, que leva através das redes sociais, das plataformas digitais, o programa Terceiro Milênio. Obrigado, Cláudio Leão, obrigado por tudo, que Deus te abençoe sempre. Agradecer a todos os convidados que aqui estiveram junto conosco, né? E hoje em especial aqui trazendo essa mensagem de Ano Novo, nosso amigo Alexandre Baron. Mas também agradecer muito, imensamente a você, amigo e amigo ouvinte, por todas as sextas-feiras estar aqui junto conosco, por todos esses anos que aqui estamos. Nosso muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua audiência. É claro, lembrando que sexta-feira que vem estaremos aqui às 5 horas da tarde para mais um programa. Desejamos a você e a todos um feliz ano novo. E aquela mensagem que a gente sempre traz toda sexta-feira, né? E muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.